Você sabia que o teu medo de perder muitas vezes tira a tua vontade de ganhar? Eu pergunto para você quantos projetos, quantas metas, quantos sonhos você já deixou para trás na sua vida por medo de entrar em campo, por não acreditar em você mesma, por você não ter autoconfiança. Olá, meu nome é Luciane e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma chave fundamental para você alcançar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, para você realmente atingir os resultados que você almeja, para você se tornar uma mulher de alta performance. Nós vamos falar sobre a autoconfiança. Mas Luciane, por que será que nós somos tão inseguras? Por que será que eu me sinto tão insegura? Da onde que vem isso? Por que muitas vezes eu deixei passar coisas que eram importantes na minha vida? Por que eu recusei oportunidades? Eu deixei de encarar desafios? O que tem por trás disso? Por que eu sou tão insegura? A primeira coisa que eu quero falar para você é que essa insegurança que você sente nada mais é do que uma crença de incapacidade. Novamente as crenças. As crenças elas têm um efeito muito poderoso na nossa vida, infelizmente. Lá na tua infância, lá quando você era criança ainda, talvez assim como eu, você deve ter ouvido, quando você talvez tirou uma nota baixa lá na escola, você chegar em casa, contar para os seus pais e ouvir assim, nossa, você não é capaz mesmo, né? Você não vai ser ninguém na vida, porque fulano, ciclano, porque o seu irmão, a sua irmã, eles só tiram notas boas e você nada. E isso não por maldade, eles não tinham talvez nem noção, os nossos pais na época não tinham nem noção do tamanho do estrago que eles estavam fazendo na nossa vida. Mas infelizmente isso desenvolveu dentro de você a crença de incapacidade. E talvez por isso hoje você não consegue realizar determinadas coisas na tua vida, porque você se sente incapaz. Mas então, o que fazer para mudar isso? Você precisa entender que é um processo e que é um passo a passo. Mas você precisa começar a reprogramar essas crenças dentro de você. Quando surgir um novo desafio, uma nova oportunidade, e vir na tua mente aquele pensamento, eu não vou porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou dar conta. Comece a mudar esse teu pensamento. Comece a olhar para você de uma forma diferente. Comece a se posicionar de uma forma diferente e fale para você mesmo, eu vou aceitar esse desafio, vou encarar, porque eu sou capaz, porque eu vou vencer, porque eu tenho capacidade. E desenvolver a autoconfiança é o caminho mais assertivo para que você realmente alcance a alta performance. Porque mulheres autoconfiantes, elas têm a chave da sua vida nas suas próprias mãos. Mulher autoconfiante, ela aceita qualquer desafio. Ela aceita qualquer oportunidade que porventura a vida vier lhe oferecer, porque ela acredita nela mesma. Ela vai dizer assim, eu vou aceitar, eu vou enfrentar, porque eu sou capaz. Porque se precisar eu vou construir uma ponte e se preciso for construir até uma barca. Mas eu vou conseguir, eu vou superar. E elas entendem também que todas as oportunidades de enfrentar esses desafios são também uma oportunidade de evoluir, uma oportunidade de crescer. Tudo isso vai servir de aprendizado na tua vida. Porque Deus capacitou você igual capacitou a mim. Talvez você olhe para outras mulheres que você considera que são mulheres incríveis, que são mulheres que têm grandes resultados na vida, e de repente você fale assim, ela consegue, eu admiro ela, mas eu não consigo. Por que você tem esse pensamento dentro de você, se Deus capacitou todas nós igual? Eu e você, nós fomos criadas à imagem e semelhança dele, e ele colocou todas as ferramentas necessárias para a gente vencer na nossa vida. Só que o que diferencia as mulheres que têm resultado, as mulheres que têm alta performance, é justamente porque essas mulheres elas buscam potencializar
as suas habilidades, as suas competências. É isso que diferencia e que faz as mulheres se tornar incríveis. Mas infelizmente é tão comum ainda hoje a gente ver as mulheres falando assim: ah, eu não consigo, eu não sou capaz. Mulheres que sofrem muito porque elas não acreditam nelas mesmas. Muitas vezes, não sei se é o teu caso, mas talvez você esteja vivendo num relacionamento tóxico, num relacionamento que tira a tua energia, que tira a tua paz, que tira a tua felicidade. Só que talvez por você não acreditar em você, por você não confiar em você mesma, por você não acreditar que lá na frente você tem a capacidade de encontrar alguém que venha somar junto com você na sua vida, você vai passar uma vida inteira naquele relacionamento, você vai passar uma vida inteira sendo infeliz. Talvez você receba uma oportunidade de mudar de cidade, por exemplo, onde lá você consiga novas oportunidades na tua vida. Mas você, por não acreditar em você, você acaba rejeitando essa oportunidade, porque você tem medo do que porventura você vai vir encontrar naquela cidade. E você não acredita que você tem a capacidade de se habituar, de mudar. Falar em público então nem se fala. Eu não sei se você sabe, mas para muitas mulheres o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque as mulheres não acreditam no potencial que elas têm dentro delas. É por isso. Mas eu pergunto para você, quando surgir uma oportunidade, o que você vai fazer? Você vai se arriscar ou você vai se esconder? Infelizmente, por isso é que muitas mulheres não conseguem alcançar a autoconfiança. Porque quando surge um novo desafio, quando surge uma nova oportunidade, ao invés de enfrentar, ao invés de encarar e se arriscar, elas fogem. No trabalho é um outro exemplo. Quantas mulheres a gente vê por aí que são infelizes, que são incompletas, que não são realizadas naquela profissão que elas estão atuando. Porém, por não confiar em si próprias, por não ter autoconfiança, elas vão passar uma vida toda naquela mesma função. Por medo, por não acreditar que elas são capazes sim de conseguir um novo trabalho, de trocar de carreira e de realmente serem felizes e realizadas. Simplesmente porque elas não acreditam nelas mesmas, porque elas não acreditam no seu potencial. Você precisa começar a se reconhecer. Você precisa começar a olhar de uma forma diferente para você. Não ficar esperando o reconhecimento das outras pessoas. É claro que ser reconhecido por outras pessoas é interessante, é bom, claro que é. Mas primeiro você precisa se reconhecer. Você precisa acreditar no potencial que tem dentro de você. Talvez você fale assim para mim: ah, Luciane, mas as pessoas não acreditam em mim. Eu não mudo, eu não faço coisas diferentes porque eu percebo que as pessoas não acreditam em mim. Mas se nem você acredita, como que você pode esperar que uma outra pessoa venha acreditar em você se nem você mesma acredita em você? Eu confesso para vocês que eu confio nas outras pessoas pra caramba, mas eu confio muito mais em mim mesma. Eu confio muito mais em mim mesma, porque eu sei que quando surgir um desafio, quando surgir uma nova oportunidade, eu vou aceitar e eu vou enfrentar, porque eu sei que eu tenho capacidade. Porque eu sei que eu tenho capacidade de enfrentar e de superar. E como eu já falei antes, se eu precisar construir uma ponte ou uma barca, eu vou construir, mas eu vou vencer aquele desafio, eu vou superar. Pare de esperar o reconhecimento das outras pessoas. Se reconheça você em primeiro lugar. Claro que ser reconhecida é bom, é importante. Mas em primeiro lugar, você tem que lembrar que você tem um drive dentro de você e que tem que lembrar você todos os dias que você é uma mulher incrível, que você é uma mulher capaz, que você tem inúmeras possibilidades, você é composta por inúmeras possibilidades, competências para você vencer, para você superar qualquer desafio, porque você sim é uma mulher autoconfiante.
A autoconfiança é quando você põe fé em você, quando você acredita que você é capaz. E quando você passa a potencializar as suas habilidades, as suas competências, você passa a verdadeiramente ter o comando e o controle da sua vida nas suas próprias mãos. E você se torna capaz de qualquer coisa na sua vida. Potencializar a sua autoconfiança te torna capaz de alcançar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Percebe? Te torna capaz de superar qualquer desafio, de encarar qualquer oportunidade. E você vai passar a olhar para esses desafios como uma forma de aprendizado, como uma forma de crescimento. E para você potencializar a sua autoconfiança, você precisa se expor. Não existe caminho melhor do que você se expor para você verdadeiramente se tornar uma mulher autoconfiante. Eu confesso para vocês que eu já fui uma mulher muito tímida. Eu me recordo que lá pelos meus 20, 25 anos, eu sofri muito com a questão da timidez e da autoconfiança. Quando eu me casei, que eu saí de Santa Terezinha e fui para outra cidade, e eu comecei a trabalhar numa empresa na linha de produção. E eu me recordo que eu era tão tímida, que quando o meu supervisor saía do escritório, é até engraçado lembrar dessa história. Eu lembro que o escritório era de vidro e eu trabalhava com um olho aqui e outro nele, o tempo todo. E quando eu percebia que ele levantava, eu via, porque eu ficava atenta nele o tempo todo. E quando ele vinha para o lado da produção, geralmente ele não vinha falar comigo, né? Mas quando eu via que ele se levantava e estava vindo para a minha direção, eu começava a ficar vermelha. Eu lembro que subia um calorão assim, que eu só subia que aquilo ia esquentando, né? Às vezes era até engraçado, porque ele percebia isso e às vezes ele chegava a falar comigo assim, dizia: calma, Luciana, tá tudo bem, pode ficar calma, tá tudo bem. E eu sofri por muitos anos com essa questão da timidez. Então assim, qualquer pessoa que viesse falar comigo, que não fosse alguém do meu convívio familiar, eu ficava muito envergonhada. Eu só lembro que eu subia um calor e eu ficava vermelha. Isso aconteceu comigo até o dia em que eu descobri a tal da base. Eu vou contar um segredo para você. Porque até então eu nunca não cuidava de mim, né? Naquela época, naquela fase da minha vida, eu não cuidava de mim. E eu nem conhecia a base. O dia que eu descobri que existia a base, eu comecei a me sentir uma mulher mais confiante, porque o que eu fazia? Eu passava bastante base, como eu tenho a pele clara, eu comprava uma base bem clara e eu me enchia o rosto de base. E aí eu entendia que quando as pessoas viessem falar comigo, eu ficava nervosa do mesmo jeito, só que na minha cabeça as pessoas não percebiam porque não aparecia o vermelhão. Então foi assim muito desafiador, mas assim aos poucos eu fui superando isso. E aí assim, em 2017 eu fui convidada para apresentar o case da empresa no Rio Grande do Sul, para contar a história da empresa, de tudo que eu tinha feito e tal. E quando eu fui convidada, na hora eu aceitei o desafio, mas assim nem se passou na minha cabeça que tamanho que seria aquele evento, porque eu fiquei tão empolgada quando eu recebi o convite. Aquilo para mim foi uma honra. Eu pensei assim, nossa, de tantas empresas que tem no Brasil, eu que sou tão pequena, de uma cidade tão pequena, né, fui convidada e aceitei e fui. Quando eu cheguei lá no evento, que eu me deparei com 400 pessoas dentro de um evento, com 400 empresários grandes, empresários de uma longa trajetória já no setor funerário, perto de mim, a minha vontade foi sair correndo lá de dentro. Até a Jaine, minha nora, foi junto comigo, e quando eu cheguei lá, disse para ela: eu não vou entrar. Mas aí eu pensei assim, não, eu preciso, porque eu já confirmei a minha presença, já foi feita toda a programação do evento e eu preciso entrar. E foi assim, eram 3 empresas convidadas para contar os cases. Era uma pequena empresa, que era eu, tinha uma empresa de grande porte e uma de médio porte. E aí o meu horário era 11h20, porque daí assim, o primeiro apresentava, era 20 minutos que cada um tinha para contar a sua história. O primeiro empresário começava a falar das 11 às 11h20, o meu horário era das 11h20 às 11h40 e um terceiro seria das 11h40 ao meio-dia.
E aí, o primeiro que começou a apresentar foi da empresa grande. Vocês não têm ideia de como eu me senti naquele momento. Quando eu comecei a ouvir a história dele, de vez que assim a minha vontade era correr lá de dentro, eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui dentro? O que eu tô fazendo aqui dentro? Ninguém vai querer ouvir a minha história. Ninguém vai querer, nossa, né, uma empresa muito grande, com uma história, com uma trajetória muito grande, de muitos anos, com muitas empresas. Eu pensei assim, eu sou tão pequenininha perto do que esse cara tá falando, as pessoas não vão querer ouvir o que eu vou falar. E aquilo foi me dando um nervoso cada vez maior, cada vez maior, cada vez assim, eu suava frio, eu lembro que eu suava frio. E porventura ele passou bastante do horário dele. O horário dele era até as 11h20 e ele era 11h40 e ele não parava de contar a história dele, porque tinha muita coisa para contar. E eu me recordo que o organizador do evento já estava fazendo sinal para ele parar, porque já tinha dado o tempo dele e ele não parava. Resumindo, ele parou de falar 11h45 praticamente. Eu pensei assim, pronto, agora de vez que o povo vai sair tudo da sala, porque já está chegando a hora do almoço, o pessoal vai querer almoçar, e quem que vai querer ficar aqui escutando a minha história? Então assim, aquilo era uma sensação incrível que eu sentia, assim, um medo, a angústia, aquelas vozinhas que vinham na minha mente, né? A mente falando o tempo todo, não vai dar certo, você não vai conseguir, quem é você? Enfim, aquelas vozinhas que atormentam a nossa vida, falava o tempo todo no meu ouvido. Mas enfim, deu 11h45 e o organizador me chamou. E agora? Eu tinha que enfrentar. Então assim, eu subi lá naquele palco. Quando eu olhei lá de cima e eu vi aquela multidão lá, eu só pensei assim, eu tenho que conseguir. E na hora me veio um pensamento incrível na minha mente. Eu pensei assim, se outras pessoas conseguem, por que eu não consigo? Se as outras pessoas conseguem, se os outros empresários conseguem vir aqui falar, por que eu não? O que eles são diferentes? O que diferencia nós? E aquilo foi me dando uma força tão incrível. E quando eu comecei a falar, eu já percebi que o pessoal começou, a energia começou a fluir naquela sala. Então assim, eu olhava lá de cima do palco, contando a história, contando, né, toda a minha trajetória, como a gente iniciou e aonde a gente tinha chegado até então. E eu via as pessoas fazendo o coraçãozinho lá da plateia pra mim. E aquilo foi me dando mais força, foi me dando mais energia. Então assim, foi incrível. Eu passei um pouco do meio-dia falando, ninguém saiu da sala. Foi assim, no final do evento eu fui aplaudida de pé. Foi assim, algo surreal. E aquilo me deu uma força tão grande que vocês não conseguem ter ideia de qual foi a sensação que eu senti naquele dia, do tamanho que ficou a minha autoconfiança quando eu terminei de falar naquele evento. Resumindo, quando terminou o evento, eu não consegui almoçar, porque muitas pessoas vieram conversar comigo. Veio pessoas de muitos anos de trajetória, de empresa, chorando, de tanto que se conectaram com a minha história, porque o que eu estava passando naquele momento, essas pessoas já tinham passado. Então a história conectou tantas pessoas que foi algo assim surreal, algo incrível. E aquilo me deu uma autoconfiança muito grande. E quando eu desci lá daquele palco, pensei assim, poxa, eu posso tudo na minha vida. Porque se eu aceitei esse desafio, porque se eu me arrisquei e deu certo, eu posso qualquer coisa na minha vida. E aquilo aumentou muito a minha autoconfiança. E talvez, se eu tivesse dito para mim assim, se eu tivesse ouvido aquela voz que veio falar para mim naquele momento que eu não era capaz, que talvez ninguém ia querer ouvir a minha história. Ah, mas eu tenho vergonha de falar porque tem tantas pessoas, tem tantos empresários aqui dentro. Quem sou eu para... Nunca tinha falado em público. Quem sou eu para vir falar aqui para esses empresários? Se eu travar e se não der certo, percebe? Eu confesso para vocês que foi desafiador. Que no início vai ser desafiador. Quando você começar a se expor para aumentar a tua autoconfiança, com certeza vai ser desafiador, mas pode ter certeza que a melhor forma de você potencializar, de você desenvolver a tua autoconfiança é justamente você se arriscar. É justamente você se arriscar, é você acreditar no teu potencial, é acreditar que você também pode. Porque naquele momento, quando eu subi naquele palco, que eu olhei para aquelas pessoas, eu pensei assim, por que se eles podem eu não posso? É isso que você precisa começar a fazer. Você precisa começar a acreditar mais em você.
E talvez você pense assim, mas já tem fulana, beltrana, Márcia, Maria que falam sobre esse assunto. Talvez eles não vão querer ouvir o que eu tenho para falar. Lá naquele evento, o empresário que falou antes que ele tinha uma linda história para contar. Mas as pessoas queriam ouvir a minha história. As pessoas que estavam lá naquele momento queriam ouvir a minha história. Percebe? Não fuja dos desafios, das oportunidades que porventura surgirem na tua vida. Entenda que a melhor forma de você se tornar uma mulher autoconfiante é você se expondo, é você aceitando os desafios, é você passar a acreditar no potencial que tem dentro de você. Não é se esconder e não é fugir. E pode ter certeza que as pessoas gostam de estar ao lado de mulheres confiantes. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que lá na tua casa, que lá no teu trabalho, que em todos os lugares onde você está, as pessoas adoram estar perto de você quando você é uma mulher autoconfiante. Porque não tem aqueles dias em que a gente às vezes está um pouco para baixo e aí você chega a conversar com uma pessoa que é autoconfiante e essa pessoa te diz assim, vamos, levanta, anda, vai dar tudo certo, confia em você. As pessoas gostam de estar ao lado de mulheres autoconfiantes. Você precisa desenvolver isso em você. Aceite os desafios e exercite em você o autoconhecimento. Tá, Lu, mas como desenvolver, exercitar o autoconhecimento? Você só vai passar a conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos a partir do momento em que você aceitar os desafios. A partir do momento em que você se expor a determinada situação, independente de ser um sucesso ou não. Porque nem todas as decisões, nem todas as ações que a gente tomar na nossa vida vão ser 100% sucesso. Porém, quando você é uma mulher autoconfiante, você entende que mesmo que não seja, que não saia exatamente tão perfeito como talvez você gostaria que fosse, mas aquilo vai servir para você aprender, aquilo vai servir para você potencializar o seu crescimento. Exercite não se importar com o que as outras pessoas pensam. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas importantes na nossa vida porque nós nos preocupamos demais com o que as outras pessoas vão pensar. Você precisa parar de se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. Você precisa parar de esperar as coisas serem perfeitas para começar. Talvez hoje, se eu não tivesse aceitado aquele desafio de falar para aquelas 400 pessoas em 2017, talvez hoje eu não estaria aqui falando para você. Percebe? Então, por mais que você não se sinta 100% preparada, não espere ficar perfeito para começar. Comece, treine. Quanto mais você treinar, mais você vai se tornar autoconfiante, mais você vai ficar boa naquilo que você faz. E justamente é isso, é conhecimento, prática e repetição. Para você fazer algo bem feito na tua vida, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais você praticar, quanto mais você repetir, melhor você vai ficar, mais autoconfiante você vai ficar para assumir qualquer coisa na sua vida. Eu vou te falar de 3 coisas que vão aumentar e potencializar a sua autoconfiança. A primeira delas é resultados, porque contra fato não tem argumentos. Quando você começar a perceber os resultados, você vai se tornar uma mulher cada vez mais autoconfiante. Lá, quando eu aceitei o desafio de falar para as 400 pessoas, quando eu terminei, quando eu venci aquele desafio e quando eu vi o resultado que teve, a minha autoconfiança aumentou muito. Então, a melhor forma de você potencializar, de você se tornar uma mulher autoconfiante, é quando você começar a ver os resultados. O segundo ponto é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor você fica. Quanto mais conhecimento, maior vai ser a tua autoconfiança. Lá, quando eu aceitei o desafio para falar para as 400 pessoas, se deu certo, é porque eu sabia do que eu estava falando. Eu tinha conhecimento do assunto que eu estava falando. O terceiro ponto é o comportamento. Quando aquilo que você fala é igual ao que você faz. Quando você tiver esses 3 pontos em equilíbrio na tua vida, quando você começar a perceber o resultado,
Quando você começar a potencializar o teu conhecimento e quando você agir da forma com que você fala, você vai se tornar uma mulher muito mais autoconfiante. A mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é que você não é tão frágil quanto você imagina ser. Aceite os desafios, se exponha. Não existe caminho melhor para você potencializar e aumentar a tua autoconfiança do que você se expor e do que você ter resultados. Quando você começar a ver os resultados, você vai ver que você vai se tornar capaz de alcançar tudo aquilo que você sempre sonhou na sua vida. E você, tendo a autoconfiança, você vai conseguir alcançar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, porque você vai ver que para você o impossível não existe. A partir de hoje, transforme a palavra torturante em desafiante e fale para você mesma: eu sou capaz, eu vou encarar, eu sou uma mulher capacitada para vencer qualquer desafio que me for imposto na minha vida.